Estamos Que a juntos paz novamente do Senhor com o esteja privilégio sobre a sua vida, do Evangelho de amado e minha Jesus amada. Cristo. Estamos aqui de novo Forma e que vamos meditar na palavra do Senhor. Ele Amém? tem poder Isso é e muito vem para bom transformar nossas vidas. Amém, amado? Se fazer. E temos que A fazer em palavra todo de tempo. Deus de Gênesis, Amém? Apocalipse são Quero boas trazer uma novas palavra para nossas que vidas. está no versículo 10 do livro de Judas. Neste momento eu quero trazer Amém? uma palavra Judas que está tem no só um livro de capítulo. Miqueias, capítulo 6, E eu quero falar um pouquinho do versículo versículo 10, que diz assim, que nos diz assim: Todavia esses tais Ele mostrou a difamam você, tudo que não ó entendem, homem, e as coisas que não que é entendem bom, por e o instinto, que como o animais Senhor irracionais, exige, essas mesmas ou coisas espera. se corrompem. Pratique Amados, a justiça, ame a fidelidade. essa e é ande uma humildemente verdade que estamos com teu vivendo Deus. nesses últimos tempos. Amados, Alguns vídeos anteriores eu tenho falado Interessante. sobre essa palavra na a verdade condição dessa geração quer ser rebelde, feliz em deixar desse esse povo versículo que está na aqui face que o da Espírito terra, Santo que não de Deus conhece a trouxe Deus, sobre ele. que não tem intimidade registrou. com Deus, não tem temor Olha a Deus. só o que Miqueias diz para mim. Que não é pra muito você. diferente, Ele tá pregando um exemplo pra nós muito agora claro pelo para Espírito nós Santo de daquele Deus. povo na Ele época de mostrou a Noé, você, na homem. verdade. E a Bíblia diz que Jesus está às portas. Amados, E quando ele quando nós voltar, paramos hoje, ele vai pensamos pegar muita gente na aí soberania de surpresa, de Deus, que não na acreditam, excelência que de Deus, não reconhecem, não a aceitam. majestade e santidade de Deus. E aqui fala um pouquinho A desse condição do tipo homem de na pessoa, É uma situação muito de delicada. pessoas também, e que está no Mas nosso temos meio, o amados. privilégio de Deus ainda Que não está só lá fora no mundo, desejar está falar na igreja conosco, também. desejar se revelar É a tão nós, interessante que se quando mostrar a você nós. se aproxima ou se relaciona E aqui com Miqueias pessoas fala, olha, que e ele mostrou não a tem você, muito contato com a e essa Bíblia, não tem condição do intimidade com a homem Bíblia, aqui é ela generalizando acaba o se homem e tornando mulher, ou pessoas seja, assim, ao ser humano, ao povo de pessoas Israel. com esse caráter ou essas E hoje nós somos características Israel de que Deus esse por meio de versículo Jesus Cristo. aqui traz para Amém? nós como um despertamento, para Somos nós tomarmos amados do cuidado Senhor. com esse tipo de pessoa. Nação santa, povo eleito, Né? E sacerdote real. esse tipo de pessoa, ela não é muito Ele mostrou diferente, a você, ó homem, o que é bom. né, dos tempos passados, Eu gostaria até que aqui no lugar para esse do bom tempo tivesse atual, o que é o que melhor. difama tudo, Porque que o vê melhor tá acima do que é bom. se Deus diz sempre de está Deus, de acima procedência, do bom, porque ele é o melhor. de Deus. Mas ele Ele diz mostrou a assim: você, todavia homem, esses tais que é difamam bom. tudo o que não O entendem. propósito de Deus, a alegria do Senhor, É tão interessante é pensar sempre que nos quando você vai direcionar, conversar sempre com nos uma pessoa mostrar, nos conduzir que acredita aquilo que é conhecer bom, aquilo que é o melhor para nós. Deus ou alguma coisa de Deus ou da Bíblia, Quando a que gente você pra vai Ezequiel orientá-lo, que capítulo você 2, vai a mostrar palavra para de ela Deus a vai verdade da nos mostrar, vai palavra, nos revelar lá. ela se sente ofendida, ela se Essa sente é uma nação atacada. rebelde. E ao mesmo tempo ela se Eu sou coloca na Ezequiel de posição de Deus hoje, difamar, você, com certeza, né, pode de ser um tornar Ezequiel de Deus hoje. em descrédito Deus está aquilo enviando para que falar a essa nação, esse tem povo crédito, tem rebelde. verdade, tem existência. Essa é a Terceira terceira está na palavra geração de Deus. de um E povo esses que não tipos de conhece pessoas, Deus, elas tem são intimidade com Deus, não contaminantes, busca amados. Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado Mas com aqueles isso. que buscam, aqueles que E têm muitas temor do vezes, hoje, Senhor, Deus mostra essas pessoas pra ele, estão Deus sendo mostra pra mim, Deus usadas dessa mostra pra forma, de nós, forma que é sutil. bom, Elas que é o muitas melhor. vezes difamam se a pessoa não Isaías tiver 1,19 diz assim: entendimento e se discernimento, ouvis e quiserdes comerás o elas melhor podem da se encontrar Nós precisamos apoiando e ouvir sustentando essa difamação. querer, Se para podermos comer o você melhor. entende, sabe do que Aqui, está se em Miqueias, dizendo, do que está se A falando, palavra está deixando do bem claro fato, para da mim. causa, do efeito, Deus mostrou. você então vai pra poder nós falar o com que é propriedade. Mas se você não Talvez você entende, está aí hoje com a vida você pode cheia de incorrer em aflições e difamar, em tribulações. trazer descrédito. Nós precisamos confusão. tomar cuidado com isso a respeito da palavra Mas de Deus, antes de amado. chegar a isso, Ela é muito preciosa Deus te para mostrou se que é bom, lançar com assim certeza de que qualquer forma, de qualquer jeito, para até porque qualquer Ele um. está afirmando para mim, para Nós você, precisamos ter a que ousadia e Ele intrepidez de mostrou. podar, que de é bom. cortar esse tipo de conduta quando O que, aproximam que Ele de nós, espera de nós? quando está do Tá nosso logo lado, abaixo. se posicionando em difamar. E o que Até Ele por não espera de crer. nós, amados? Pior não é ainda é nada quando crê e mais, sabe da verdade, do que nada é menos correto, daquilo que do se que nós não diz, daquilo tenhamos que é fato capacidade, e que tem crédito em sendo verdade, a capacitado pessoa por querendo Ele,
colocar em descrédito aquilo, difamando, maldizendo, né, É mano? isso ele Nós faz precisamos por tomar nós. cuidado com isso. E isso tem acontecido muito Essa nesses situação que últimos você está tempos. hoje foi por E uma essa escolha sua. pandemia, Mas não amados, ela porque Deus tem não tentou. A Bíblia diz que não enviou seus aproximado as profetas pessoas de tanto de madrugada, Deus mas a como gente não ouve, as pessoas eu não imaginava, querem ouvir. ou podíamos imaginar. Pelo Você não vai contrário, ver Deus falando e escutar, você vai aquelas ver pessoas Deus que falando na viviam palavra dele e relaxado, ouvir, relaxaram sabe, mais amado? ainda. Aquelas O que escutar não entra por tinham um ouvido e sai pelo outro. interesse de A pessoa buscar, pararam de entende buscar, abandonaram o está na caminho. questão do Muita intelecto, da coisa, capacidade do o problema é sentido. isso, pior que foi pro Mas lado negativo, entra por aqui, sai por aqui. aconteceu no meio da igreja. O ouvir, Então nós você estamos recebe vivendo um aqui, tempo muito vem pra difícil. cá, E aqui ele ainda diz assim, e as depois vem coisas pra que prática, não que é a entendem por obediência. instinto, como animais irracionais, essas mesmas Ele coisas mostrou você nessas como mesmas o que coisas é elas se bom. corrompem, ou seja, E o que ele exige, ou o que ele elas espera, ou o que são ele quer, irracionais, e né? ele está E aguardando se colocam como resposta animais nossa. irracionais, e elas acabam se corrompendo naquilo que elas querem Pratique a justiça. trazer em descrédito, que elas querem diminuir do que está se dizendo. Então, ou seja, a pessoa Nós conhecemos ela está na o caminhada, Evangelho, conhecemos a vontade e de nessa Deus, caminhada, conhecemos o Senhor, então, ela temos acredita intimidade. naquilo Então nós temos a capacidade que se de pode, não conhecendo. justo Às vezes você na vai nossa falar, conduta, ela nas nossas decisões, nas nossas ela posições, debate nas com nossas você, ela discute opiniões, com você, às vezes fica nas até mal nossas com você, porque você está respostas trazendo a às pessoas, verdade. naquilo que elas E buscam quando você em nós, menos espera, esperam de você nós. olha, você vê que a pessoa Ser se justo. corrompeu naquilo que não se deveria se corromper. Todo ser Não é humano verdade? precisa ser Então, ou justo. seja, é claro, Mas, isso aqui é o que esta mais geração não está acontece sendo. na igreja, né? Às vezes as Pratique a pessoas, justiça. Ame a eu vou dar um fidelidade. exemplo muito claro sobre a questão de casamento. Fidelidade, amados, está As ligado pessoas desconhecem a Deus verdade tem, ó, da palavra de Deus, do que para se com diz a Deus respeito e de para com o casamento, de próximo. divórcio. As pessoas contraem o fidelidade no divórcio, casamento, vão fidelidade para outro no relacionamento, trabalho, às vezes fidelidade na nem família, consumou o divórcio, se fidelidade fosse na olhar vizinhança, pela ótica fidelidade humana, na pela faculdade, ótica, né, fidelidade, horizontal, ser que é a ótica fiel terrena, até o fim. já está num Diz a novo palavra do relacionamento. Senhor, e da-te é coroa. E acredita, Na então, vida. assim, tá certo, que tá correto, que deve se Fidelidade. ser assim, que deve se viver dessa forma e que deve Ser se fiel. partir para esse novo E ande momento, esse novo humildemente com relacionamento. seu Deus. Então, ou seja, Amado. aqui é o que elas mesmas, A a Bíblia palavra mesmo disse está que a falando, essas humildade mesmas pessoas, nessas coisas que precede a elas honra. tentam colocar em descrédito, elas se A corrompem. soberba a queda. Amados, o mais importante, Tudo isso a nossa incumbência diante de é Deus ser humilde, é pregar o andando evangelho. com Deus. E você só consegue essa Mas todo o humildade resultado se você da nossa pregação caminhar com Deus. vem Fora com uma isso, ação do Espírito Santo, que é tem o difícil. poder de convencer o homem do A pecado, Bíblia, da Sagrada justiça e do Escritura, tem juízo. poder de nos transformar. Eu citei o exemplo nos do tornar casamento aqui, E se nós mas há temos vários comunhão com a fatos palavra, acontecendo no meio então da nós estamos igreja, andando com no meio Deus. das pessoas, Amém? Por na quê? vida Porque das nós pessoas estamos que estão à nossa vivendo uma vida volta, de obediência, se encaixando nesse fidelidade versículo. para com Deus, Ele de fala que justiça para com essas Deus. pessoas difamam Então nós tudo que temos não condição tem. de andar com Ele. Em falar em andar, As pessoas aí precisam o aprender Espírito a me buscar traz à memória conhecimento. Enoque. Eu acredito que Conhecimento Enoque estava nessas edifica, três virtudes, nessas traz três, crescimento, traz posições relacionamento, que aqui ele nos pra coloca nós, em né, que é o que ele posicionamentos espera de nós. elevados, Deus mostra para mim, para você, é verdade? o que é Nos bom. impede de Então, nosso difamar, retorno de para ele está criticar, aqui, praticar de a tentar justiça, colocar em descrédito andar com muitas fidelidade coisas e que andar com Deus. poderiam ser bênção na nossa vida. Mas sabe uma coisa interessante? Então, ou amado? seja, nós estamos vivendo Pensar em hoje um Enoque. momento muito difícil, A até para Bíblia diz que pregar. Enoque andou com Deus. Hoje, se você vai Deus pregar a o transladou, verdade, Deus tirou, você Deus é criticado, arrebatou não ele. é convidado e Da terra, talvez nunca você é mais tirado do ninguém viu altar. Enoque. Então, assim, eu sou o tipo de Deve pessoa ter que eu sido não algo assim preocupo com glorioso, isso, né, amados. para Enoque. O que a palavra certeza. diz, pronto, acabou. Esse ensino Sabe, não, amados? não Quero tem fazer meio um pouquinho termo. mais Eu não aqui, tenho que ser esse flexível. finalzinho de Eu tenho que andar ser com Deus. radical para obedecer Privilégio, e não me amados. corromper a respeito daquilo que eu Privilégio. creio e daquilo que eu prego. Não Quando nós difamar e nem meditamos na colocar em palavra, difamação recebemos ela a verdade como da para palavra, nossas daquilo que eu vidas. creio e daquilo que eu prego. Nós Por precisamos viver, nos esforçar claro, exatamente, o que eu para prego. obedecer.
Então, amado, quando eu me deparo com pessoas essa obediência com esse vai tipo de nos postura, é difícil até de se relacionar. Então nós precisamos tomar esse cuidado, ter essa cautela com pessoas que se posicionam mais em difamar do que em realmente apoiar e sustentar a verdade da palavra de Deus para que ela continue sendo pregada e levada aos confins da terra. Amém? Então, muito cuidado com pessoas que estão à tua volta. E é claro que não é só pensar nas pessoas que estão à sua volta. É nós olharmos para nós mesmos e avaliarmos a nossa conduta, se nós, consciente ou inconscientemente, ele exalta, não estamos nos posicionando dessa forma também. Amém, amados? Não é porque eu estou aqui trazendo esse vídeo para você com essa mensagem que eu tenho que pensar que eu estou perfeito nessa condição. Não, que eu tenho que tomar muito cuidado. A Bíblia fala para eu vigiar e orar em todo tempo. E para não cair em tentação, para não cair em pecado. Então, amados, difamar a palavra de Deus, tentar colocar em descrédito a palavra de Deus, que é a suprema verdade sobre tudo e todas e todos, eu não vou te questionar. Isso é muito perigoso. E é uma coisa muito fácil de se contaminar, de se propagar. Ele quer de uma pessoa para outra ou para outras, amados. Isso vem acontecendo muito nas igrejas. E muitas igrejas estão abertas, né? Porque vieram por situações, infelizmente, nesse contexto. Me respondendo para mim, você não sabe. Levantaram contra a liderança que estava sobre a vida dela, né? Tentaram colocar descrédito à verdade, possivelmente, e eu acredito que estava sobre aquela liderança. Eu não sei, mas não concordar, levaram outras pessoas a acreditar no que ela acreditava, difamando, tentando colocar em descrédito a verdade. E em cima disso, saíram da sua igreja, debaixo de maldição, levando pessoas para um ministério que abriu e não tendo um ministério com a bênção de Deus. Cuidado, meus amados. Não. Procura avaliar a sua vida, mas também observar quem está à sua volta, a postura e a conduta delas. Porque aqui a Bíblia disse que essas mesmas pessoas que difamaram o que não entendem, ou seja, tentaram colocar em descrédito aquilo que não entende, não compreende, revelado pelo Espírito Santo a respeito da palavra de Deus, elas mesmas, nessas mesmas coisas, se corromperam. Toda pessoa que debate contra a verdade, tenta colocar em descrédito a verdade da palavra de Deus, ela está possivelmente corrompida, ou seja, ela já está envolvida contra aquilo que é a verdade, ou seja, com pecado. Quando a verdade confronta uma situação, uma pessoa, uma causa, um fato, e essa pessoa diante de fatos e causas não concordam, e ela começa a difamar, a levar a descrédito diante das outras pessoas, é porque ela então está já corrompida. Cuidado. Se rende ao senhorio do Senhor. Não sejamos assim, não permitamos se rende a soberania dele. Nos associar com pessoas com postura desta forma. Porque isso desagrada a Deus. Mas que vai mudar, vai. Dê uma lida depois nesse capítulo de Judas, você vai entender muito mais claramente a respeito desse versículo. Esse versículo que eu vou ler aqui agora, só para complementar, para trazer um pouquinho mais de curiosidade para você buscar ler e entender, diz assim: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Leia o capítulo, você vai entender melhor a respeito deste versículo 10. Esse versículo 10 eu trago como um despertamento esse evangelho a respeito de nossa conduta e daqueles que estão próximos a nós. Nós Amém? precisamos andar como Prega o evangelho comigo, para que as pessoas possam divulgue esse vídeo, receber pelo nosso exemplo. Se inscreva no nosso canal, vontade de andar. Clica lá no sininho para você estar informado das nossas postagens. Na paz. E vamos levar o reino por meio da palavra de Deus